Eu quero agradecer primeiramente a todos, à universidade pelo convite, especialmente ao professor doutor Diógenes, que está chegando agora, e a todos os participantes da mesa, né, povo Guarani Kaiowá. Saudar minha chefa também, a professora Maria Eugênia, que está aqui, somos do mesmo departamento de antropologia. Eu, na verdade, eu não sou liderança lá do sul, né? Eu venho do norte, eu sou do povo tucano. Estou aprendendo a ser liderança na academia, né? Então, são vários... ontem foi comentado no finalzinho que tem várias fontes de lutas, né? Então, uma das fontes de luta é a academia, né? Então, todos nós fazemos política, é claro, né? Todos os indígenas, de uma forma ou de outra, fazem política. Eu sou do povo tucano, do noroeste amazônico brasileiro, tenho formação em filosofia, antropologia, especificamente a tucanologia, né? Então, sou formado nessa área, ainda em formação. Creio que falar de tema educação escolar indígena ou educação indígena é um tema que todos nós, de uma forma ou de outra, já temos uma certa leitura, qual é a diferença, qual é o que envolve a educação indígena e o que envolve a educação escolar indígena, né? Nós que estamos na academia temos essa leitura. E, ao mesmo tempo, eu sei que aqui nessa região é um grande desafio falar desse tema, assim como outros temas, na medida em que, quando se trata de territorialidades, existem muitos conflitos, né? Conflitos não por parte dos indígenas, mas conflitos porque não há entendimento acerca da temática da territorialidade indígena na região, né? Então, por isso que nós temos muitos desafios aqui na região. Aqui eu já morei no ano de 2005, morei nessa região, precisamente no distrito de Indápolis. De lá nós já tínhamos um pouco essa visão de muitos povos indígenas que moram assim, em pequenos acampamentos, né? Então, uma leitura breve que eu tinha, né? Então, falar de educação indígena é preciso entender também essas questões políticas em luta, né, na região. Uma coisa diferente na nossa região em relação às terras demarcadas, nós temos milhões de quilômetros assim demarcadas no Alto Rio Negro, e isso veio graças à luta política das lideranças antigas, né, e ao mesmo tempo isso tem continuidade, né, seja através de nós ou outros que estão mais dedicados especificamente a esse tema, né? Então, creio que é fundamental partir essa reflexão a partir da realidade que se tem em cada contexto. Então, não posso dizer como a educação indígena deve funcionar a partir da minha realidade, que é diferente. Eu preciso pensar a educação indígena Guarani a partir da realidade Guarani, né? Desafios, lutas, reivindicações, entre outras, né? Então, ao mesmo tempo, como passo 2, entendo ser fundamental hoje entender, partir do indivíduo, partir da pessoa que nós somos enquanto indígena, né? Justamente porque é preciso entender essa dinâmica, né, educacional de cada povo para nós pensarmos a educação indígena. É por isso que creio que eu assim sugeriria, é uma questão que vou sugerindo aqui para nós debatermos, que quando se trata de educação indígena, é preciso também pensarmos nesse empoderamento dos conceitos e teorias da educação indígena, porque é preciso nós indígenas também, em cada cultura, amarmos mais as nossas teorias, os nossos conceitos, porque está cada vez mais esse sistema dominante está cada vez mais presente nos nossos contextos, né? Então, creio que ao mesmo tempo que reivindiquemos as nossas demandas de direitos, né, territoriais, educacionais, é preciso nós também empoderarmos-nos dos nossos conceitos e teorias, né? E depois, outro ponto que eu gostaria de destacar é justamente esse exercício de pesquisa da particularidade para a coletividade. Então, significa que um tucano, ele pensa diferente do Guarani Kaiowá. Um tucano, ele tem o entendimento da educação diferente do Guarani Kaiowá a partir de sua realidade. Isso permite, por exemplo, entendermos a linguagem, a educação, os ritos, as danças, cerimônias, rito de passagem, né?
a compreensão do corpo, a compreensão, digamos assim, da noção de pessoa e assim por diante. Então, eu creio que nós que estamos na academia, com os projetos de pesquisa, precisamos ter esta atenção na medida em que a forma da escrita, como nós fazemos ou propomos fazer na academia, é preciso, digamos assim, esta atenção, essa apresentação, né? E outro ponto que eu gostaria também de destacar, quando se trata da educação, é justamente essa compreensão do objeto de pesquisa enquanto uma metodologia. Pensar que, no contexto da educação, né, das culturas indígenas, cada cultura ele tem sua metodologia de ensino, seu método avaliativo, seu método educativo. Então, por isso que existem inúmeros ritos de passagem, inúmeros meios de formação. Então, para não generalizarmos ou padronizarmos esta proposta metodológica avaliativa no contexto educacional ou universitário também. Então, como eu estou falando para vocês, nós precisamos, nós professores indígenas, docentes indígenas, universitários indígenas, trazer para o conhecimento da academia nossas metodologias de ensino. Qual é o método educativo, avaliativo do povo Guarani Kaiowá? Como esses caras, esses camaradas, esses companheiros, não estou fazendo política, avaliam, ensinam, qual é o entendimento desse sistema educativo Guarani Kaiowá, entre outras etnias, os Aimaras, por exemplo, estou vendo aqui o Jacinto me filmando para ele levar mensagem lá para o povo dele, O quarto ponto que eu gostaria de comentar aqui com vocês sobre a educação indígena é justamente essa proporcionalidade da mesma figura que é, por um lado, agente e, por outro, paciente da ação que realiza. É porque é o seguinte, a nossa educação permite pensarmos, ao mesmo tempo que nós pensamos, vivenciamos o que pensamos, Ao mesmo tempo em que as oralidades são descritas, elas permitem, digamos assim, a nossa ordem social, a nossa ordem política, a organização social política. Então, por isso que a oralidade é fundamental, essa preservação da oralidade. Nós somos das culturas ágrafas, a princípio, cultura sem escrita, mas ricos em oralidade. A nossa oralidade, ela é fonte da nossa racionalidade, das nossas teorias, dos nossos conceitos e assim por diante, E por último, outro tópico que eu gostaria de comentar para vocês é essa teorização e conceituação da capacidade de dar conta de si mesmo, Porque entendo que quando tratamos da educação indígena, nossas metodologias, elas precisam cada vez mais serem conhecidas pela academia, ao mesmo tempo em que nós também precisamos dominar nossas metodologias de avaliação. Então, para nós, do ponto de vista da educação, os nossos objetos de pesquisas são, ao mesmo tempo, metodologias. Por isso que as linguagens cantadas, elas proporcionam o pensamento daquela música. Por isso que eu sou do contexto em que a cultura do xamanismo é muito forte, questão de cura, vocês também, certamente, Então, ou seja, dar conta de si, nossos conceitos e teorias, se nós observarmos bem, elas são mecanismos que permitem nós nos tornarmos pesquisadores das nossas próprias culturas. Essa é a minha linha de pesquisa hoje, Porque creio que, a partir da nossa linguagem, é bom também entender que não porque eu seja um tucano, eu seja detentor de conhecimentos tucano ou da educação tucano. Eu preciso também aprender, como um tucano, a cultura tucano. Então, muitos de nós estamos vazios dos nossos conceitos e teorias da nossa própria cultura para pensarmos a educação indígena. Então, por isso que vários elementos são fundamentais para a gente entender, debater e proporcionar essas reflexões, Então, creio que o nosso, ontem foi comentado
dessas armas, né? Uma das nossas grandes armas hoje, de fato, é a escrita. E para você escrever bem sobre sua cultura, você precisa conhecer bem sua cultura. Para você escrever bem sobre sua educação, você precisa conhecer bem sua educação. Como funciona, como se organiza, qual a metodologia, como se pensa, como pensam o Guarani Kaiowá, como pensam Tucano, porque pensarmos nessa pluralidade, porque também nós já vivenciamos essa experiência da educação intercultural antes mesmo da proposta acadêmica, através do casamento, né? Através dos ritos, das danças, são nossos meios de experiência e prática da educação intercultural, como nós discutimos na academia, né? Então, eu lanço esses 5 temas para nós assim debatermos daqui, né? Eu falo isso como antropólogo também, na medida em que eu estou discutindo muito sobre essa etnografia em casa como sendo método da antropologia da transformação, né? E aí está o meu pequeno debate, né? As questões, e qualquer coisa a gente pode estar também aqui para complementos conforme as questões que forem surgindo, né? Muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui, e a gente vai seguindo na luta sempre juntos, né? Grande abraço. Obrigado.